Enquanto isso, vamos falar do jogo do fim de semana, porque o São Paulo enfrenta o Vitória amanhã, com transmissão do Premier, esse jogo 6h30 da tarde, no Morumbi. Então aí São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. E pode ter uma volta muito mais... Não, vai ter. Pode colocar que vai ter. Vai ter. Cravou, gosto. Lucas Moura, então, está de volta ao time do São Paulo. Não como titular, eu imagino. O André Hernan vai me corrigir se eu estiver errada, mas pelo menos ganhando alguns minutos no banco aí. Mas já é muito importante, né? Depois de tanto tempo fora, tanta espera, Lucas Moura, enfim, à disposição do técnico Hernan Crespo. Vai voltar, tem treinado bem. Esse procedimento que ele fez recentemente, pode chamar de infiltração, enfim, é um procedimento, tirou totalmente a dor, né? Porque o São Paulo estava fazendo uma recuperação do jogador de modo convencional, né? Então, assim, era fisioterapia, ele chegou a ficar com uma proteção, trabalho na academia, trabalho no refis. Quando foi para o campo, acelerou o processo e muito em função do jogador que se sentiu bem, voltou a sentir dor e aí deixou o Lucas muito sem confiança. No sentido assim, o Lucas pensa, eu sou um jogador de velocidade, eu sou um jogador de arranque, de explosão. Dava para jogar? Dava para jogar, com uma dorzinha ali até recuperar. Mas é que ele ia ficar muito sem a confiança de dar um arranque se precisasse no campo por causa da dor que voltou, que ele sentiu lá no Peru, contra o Alianza Lima, que deixou ele muito preocupado. Então, essa volta, para ele fazer todo esse trabalho e até fazer o procedimento, porque nos treinos ele começou também a sentir uma beliscada. E isso é muito do psicológico do atleta. O atleta convive com a dor. Atleta de alto rendimento, de esporte de altíssimo rendimento, como é o futebol, o jogador naturalmente joga com dor. Mas no caso do Lucas, era a memória da dor que teve o impacto lá quando ele teve a lesão no Allianz Parque. Então, assim, era um belisquinho que ele falava, daqui a pouco vai sentir aquela dor insuportável. Então, ele fez esse procedimento, que foi muito bem sucedido pelo Dr. Moisés Cohen, que auxiliou o São Paulo, junto com os médicos do São Paulo. Aí ele conseguiu voltar e treinar bem. Está sem dor. Vai ter uns minutos em campo contra o Vitória, sim. Essa é a programação para ele estar bem e voltar cada vez mais confiante na Libertadores. O São Paulo preparou e está preparando o Lucas para voltar bem na Libertadores. Mas não necessariamente titular na terça-feira. Não necessariamente titular, mas com... Porque depois de tanto tempo fora, eu ficaria muito surpresa. Com minutos. Eu citei outro dia aqui a história do Yuri Alberto. Só que são lesões diferentes, né? A lesão o problema que o Lucas teve tirou ele 4 meses do gramado. É muito tempo. O Lucas é um cara que que não tem problema, ele fisicamente está sempre muito bem, é um cara que é chato com a alimentação, é um cara que é muito chato com essa questão de treinar o físico para estar forte, para estar bem. O Lucas não é um cara que tem um biotipo sempre teve um biotipo muito fino, é atleta e tal. Porque existe a diferença entre o jogador de futebol, que às vezes pega um pezinho a mais e tal, ganha uma gordurinha aqui e tal, quando fica parado. No caso do Lucas, não, ele sempre foi um atleta, no sentido físico também. Então, isso facilita. Então, o Lucas está bem, vai ter uns minutos e no jogo de terça-feira não consigo cravar aqui que ele vai ser titular. A tendência é que ele também fique no banco, mas aí com uma minutagem, com um jogo e tal, fica melhor, né? Ele como ele voltar muito confortável, jogando bem, tranquilo, joga 20 minutos e arrebenta com o jogo, pode voltar a titular. Mas a lógica é voltar para o banco na terça-feira também. Na terça-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional lá na Colômbia pela Copa Libertadores. E até por isso a gente imagina um time bem mexido nesse fim de semana contra o Vitória, né? Ou não? Vai... A tendência não é ele dar uma mesclada, priorizando aí a Libertadores? Não tem muito, né? Não tem muito. São Paulo quer voltar a subir, o brasileiro é prioridade, como o Crespo falou lá atrás. E essa eliminação na Copa do Brasil... o São Paulo quer virar essa chave logo. E virar essa chave logo é vencer bem no Morumbi diante da torcida. E aí vamos para frente, vamos pensar na Libertadores e vamos pensar num brasileiro cada vez mais encostando nos líderes. Então, a tendência apesar do time estar fisicamente muito, como se diz, está muito desgastado. Desgastado.
o São Paulo está língua aqui, ó, cansado. O time está bem desgastado O fisicamente. jogador te contou isso na beira do campo, né? Não, e aí teve o que aconteceu com o Arboleda? Machucou. O Arboleda é 4 semanas. Tá Já difícil. teve o Wendel, que está se recuperando e vai voltar aí em 3 semanas. Então, assim, o São Paulo está com o sinal de alerta ligado na questão física para lesões de atletas, mas, ao mesmo tempo, está olhando para a competição. E a torcida cobra. E hoje em dia a gente vive um momento em que, se você não perde, irmão, é faca no pescoço. Não. Ganhou, tá tudo bem. O ponto assim, você perdeu o Arboleda. Então você tem 3 zagueiros, para jogar com 3 zagueiros só tem os 3. Só tem os 3. Vai subir alguém na base para ficar no banco. Provavelmente. E o São Paulo vai tentar contratar alguém agora, hoje. Aí você tem o Cédric. O reserva do Cédric era o Igor Vinícius. Que foi embora. Não tem Igor Vinícius. Bobadilla e Pablo Maia. Tá bom. Marcos Antônio e Alisson são 2 titulares. Se você tira um dos 2, você muda a característica do time. O Enzo Dias joga na esquerda, o Enzo está machucado. É. Então, tem pouco para onde Não dá correr. nem pra mesclar muito. Se tivesse o Wendel, olha como o cobertor é curto e a fase do São Paulo de lesões é catastrófica. Se o Wendel tivesse à disposição, você poderia utilizar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga, se assim fosse necessário. Então imagina assim, o São Paulo tem 3 zagueiros e tal, sei lá, o Sabino leva uma entrada aí e tal, dói, machuca, tem que sair. O Enzo Dias seria uma possibilidade de um terceiro homem de zaga. E aí o Wendel seria lateral, com o Patrick Lanza de opção ali no banco. Então, ali poderia quebrar um galho, como o Ferrares durante muito tempo quebrou o galho na lateral. Não é o ideal, mas nem isso tem. Por quê? Porque o Wendel ainda está recuperando, é Enzo Dias que está bem e o Patrick Lanza reserva imediato. Então, assim, ó, tá feia a coisa. Tá a questão complicado. dos lesionados. E dentro disso, dentro dessa falta de opções e do que o São Paulo pode buscar para pelo menos compor esse elenco, a Bélia aqui no nosso chat pergunta, Hernan, se o Juan pode voltar, Juan Tressoldi pode voltar. Não quer voltar. Estava conversando ali com o Sassuolo, né, para tentar permanecer com esse jogador. Não conseguiu, tinha todo um entreveiro ali da relação, né, com o clube. Eles não tinham muita confiança no São Paulo. Essa história do Juan Tressoldi teve vários capítulos. Primeiro, assim, que ele não vai voltar, esquece, chance zero. Segundo, que teve assim, o Sassuolo fez jogo duro, São Paulo queria um reempréstimo, mas aí ele teve aquela lesão, né? E a lesão dele era uma lesão que não sabia se ele ia ficar 4 meses ou 4 semanas, né? O São Paulo queria ficar com o jogador. E aí teve todo um barulho da torcida de que o Juan não tinha rendimento e que tinha alguma coisa estranha na diretoria, porque tanto insistência nesse jogador. E aí chegou-se ali numa investigação de que o advogado do Juan, que cuida das coisas dele, é concunhado do Rui Costa, que é diretor do São Paulo. Só que, assim, colocaram ele como empresário do jogador. Essa pessoa que tem um parentesco com o diretor de São Paulo cuidava da questão jurídica do atleta. Tanto que esse cara é advogado. Concunhado não é parente. Eu conto por que eu estou falando disso. Só que quem representa o Juan Tressoldi é o Juliano Bertolucci. Então, assim, isso aí deu um buchicho e tal, deu um barulho, ninguém falou nada tal, e aí, de repente, a situação morreu, vamos dizer assim, né? O Juan Tressoldi voltou lá para o Sassuolo. E quando se tem uma tentativa, foi uma consulta, mas aí não andou. Por quê? Porque o jogador que conhece o clube e tal, tá aí, pode ser um reempréstimo, mas o São Paulo tentou à distância, fez uma consulta. Então, foram vários capítulos dessa história do Juan Tressoldi que acabou afastando o jogador. E hoje o jogador não empolgou em voltar. Por que eu brinquei com concunhado não é parente, né? História do Brasil. A história de quando o Brizola era candidato à presidência, candidato à presidência da República. Lionel Brizola. Antes do golpe militar de 64. Só que o Brizola era cunhado do Jango, do João Goulart. E aí começou informalmente, antes da candidatura, antes da eleição,
Sim. O slogan era cunhado não é parente, Brizola presidente. Com cunhado não é parente... Tressoldi no São Paulo. São Paulo.